que a Terra teve as condições para ter vida, ou seja, esfriou um pouquinho a crosta, criou uma atmosfera e tal, a vida veio, tá? E isso é muito, muito legal. Isso aumenta a probabilidade de que a vida seja comum no universo em qualquer lugar onde essas condições acabem batendo. Pode ser, pode até ser, tá? Que tem essa vida seja comum por aí. Mas lembrando de novo da janela temporal, beleza? 3,5 bilhões de anos atrás, né, aparecem então os primeiros estromatólitos. Estromatólito, para quem não sabe, é o seguinte, vamos tentar explicar aqui o estromatólito. Estromatólito é um tipo de rocha, tá? Toda palavrinha que tiver ito no final é rocha. Ela é uma rocha do quê? Ela é uma rocha formada por micro-organismos que morreram. Então, os micro-organismos eles vão morrendo e eles vão formando um tapetinho assim. Depois, esse tapetinho de micro-organismo vai lá para centenas de quilômetros, ele vira rocha, né? A rocha empacota todo ele, e hoje a gente consegue ver esses estromatólitos em alguns lugares do planeta, inclusive no Brasil, onde tem talvez a maior afloramento, né? Que a gente fala de estromatólitos. Os estromatólitos, eles são formados por um micro-organismo, que é vida. E o rover Perseverance da NASA, que está lá em Marte, sabe o que ele está procurando? Estromatólito. Porque se ele encontrar estromatólito, está provado que Marte já teve vida no passado. Aqui não tem discussão. Encontrar uma rocha chamada estromatólito é o que a gente chama de uma evidência inequívoca de que a vida possa ter existido. Então, os estromatólitos eles são muito, muito importantes de serem estudados, tá? Os mais antigos estão lá na Austrália, eles ainda existem, então é o que eu ia falar. A Austrália tem muito estromatólito e o Brasil também tem. Ainda existem estromatólitos vivos, né, em alguns lugares do mundo, que são o quê? São as algas, né? Então a Shark Bay na Austrália, o pessoal aqui nas Bahamas, aquilo lá são estromatólitos que estão vivos, tá? Quando, né, eles morrerem, forem soterrados e tal, não sei o quê, aí eles vão virar estromatólitos, beleza? Há cerca de 3,5 bilhões de anos atrás, um outro bicho muito interessante chamado cianobactérias começam a fazer a fotossíntese, transformando a luz solar, CO2 e água em energia, e o subproduto da reação é o oxigênio. Isso aí é muito importante porque a atmosfera do planeta ela era rica em oxigênio, em CO2. As cianobactérias começaram a se alimentar daquilo ali e limparam bonitinho tudo. E é engraçado, né, que o oxigênio ele é considerado um veneno para praticamente toda a espécie da época, inclusive, né, inclusive o ser humano. Então as cianobactérias elas produziram oxigênio há mais de 1 bilhão de anos antes desse oxigênio começar a se acumular na atmosfera. O porquê disso? Porque o oxigênio reagia rapidamente com o ferro que estava dissolvido ali nos oceanos, formando óxido de ferro, que é a tal da ferrugem, né? Que você vê um negócio ferrujado, que é óxido de ferro, que precipitava no fundo do mar. A enorme formação, né, de minério de ferro do mundo, incluindo aí as gigantescas reservas de Carajás aqui no Brasil, são justamente o oxigênio antigo das cianobactérias depositadas em camadas no fundo dos oceanos primordiais. Então tá aí o papel das cianobactérias em tudo isso. Há cerca de 2,4 bilhões de anos atrás, o ferro dos oceanos acaba, o oxigênio começa a escapar para a atmosfera, e em algumas dezenas de bilhões de anos, a atmosfera da Terra muda completamente, profundamente, e é talvez aí, né, uma das coisas, né, mais interessantes que aconteceu. É o que a gente chama de grande evento de extinção, de evento de oxigenação, tá? Ou de GOI em inglês. E aqui o detalhe brutal, né, que para praticamente toda a vida da Terra, naquele momento, o oxigênio era venenoso. E a gente hoje respira isso, né? Para vocês verem como que as coisas mudam. As bactérias anaeróbicas, né, que dominavam o planeta, morreram em massa. Essa foi a primeira grande extinção
causada por seres vivos, né? Então as cianobactérias praticamente exterminaram quase toda a biosfera anterior, simplesmente por existirem e ficarem ali respirando. Esse lance da cianobactéria ele é muito legal porque na ideia de terraformar Marte, que ninguém mais fala disso assim muito e tal, mas um dos momentos ali era, primeiro, você levanta a atmosfera marciana, fica rica em CO2, depois o que você faz? Joga cianobactéria lá, porque ela vai comer o CO2 e vai liberar oxigênio e outras coisas. Outro efeito do oxigênio na atmosfera, que é o metano, né? O gás de efeito estufa potente, ele foi destruído, tá? E a Terra entrou, esfriou aí, a Terra esfriou drasticamente, né? Porque se o metano é um gás do efeito estufa, e ele estava ali dominando, quando ele é arrancado fora, aí não tem mais o que segurar. E aí aconteceu o que a gente chama de Era da Glaciação Huroniana, possivelmente aí o primeiro evento do que a gente chama de Terra Snowball. Então a Terra Snowball é esse momento aí em que as coisas meio que fugiam do controle e a Terra se transformava. Essa teoria do Snowball ela é muito forte, tá? O planeta inteiro pode ter ficado congelado porque acabou o metano, né, para segurar, desde os polos até o Equador por milhões de anos. E o mais incrível de tudo isso, que a vida estava lá. A vida sobreviveu, mas ela mudou para sempre. Então, há cerca de 2 bilhões de anos atrás, surgem os seres eucariontes, né? Uma célula que tem núcleo, mitocôndrias e organelas. É a célula que vai compor depois todos os organismos complexos que a gente tem por aí. Surgindo de um evento improvável, uma célula acabou engolindo outra e, em vez de digerir, formou o que a gente chama de simbiose. As mitocôndrias dentro de uma célula hoje são descendentes diretas de bactérias engolidas há 2 bilhões de anos atrás. Então tá aí, ó, toda a história, a cronologia para vocês que vai acontecendo.